Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor, e o programa de hoje dará continuidade à série Pesquisadores da USCS. A proposta é conversar com os docentes da USCS que fazem e orientam pesquisas nos diversos cursos de pós-graduação para conhecer um pouco sobre as suas linhas de pesquisa, projetos, publicações mais relevantes. E o entrevistado desse programa será o sociólogo Alviverde e o professor Dr. Liraucio Girardi Júnior, docente do programa de pós-graduação em Tecnologia da Informação e Comunicação da USCS. O Liraucio, conhecido como Lira, é graduado em Ciências Sociais pela Unicamp e mestre em Ciência Política também pela Universidade Estadual de Campinas. O seu doutorado foi obtido na Universidade de São Paulo, trabalha como docente na USCS e também na Faculdade Casper Libero, e participa do grupo de pesquisa Cultura Digital, Plataformas e Práticas Comunicacionais. Então, Lira, obrigado pela sua presença e seja bem-vindo aqui ao USCS Consciência. Que agradeço, parabéns pelo trabalho, pelo programa, e é um prazer estar aqui. Então vamos lá, Lira, A gente vai tentar desvendar aí o Lira sociólogo. O Lira, quando você era pequeno, você brincava lá com seus colegas na escola, eles falavam assim, o que você quer ser quando crescer? Eu falava assim, eu quero ser sociólogo. Tinha isso? Como é que a sociologia caiu no teu colo na sua vida? Na verdade, primeira coisa, eu acho que no meu universo, assim, o próprio curso superior não era exatamente uma perspectiva, Isso foi aparecendo com o tempo, assim, eu comecei a trabalhar, eu era bancário, Isso também me ajudou bastante. Os horários de trabalho no banco permitiam que eu pudesse continuar, assim, estudando, fazer cursinho, e no cursinho eu acabei conhecendo alguns colegas que me influenciaram bastante, e no início daí eu comecei a pensar em algum curso superior na área de humanas, era o que eu me interessava, na verdade, passei, assim, a achar uma perspectiva, e eu queria fazer comunicação num primeiro momento. Só que acho que um pouco de influência assim dos colegas, Eu achei que as ciências sociais também era próxima da área, E prestei ciências sociais na Unicamp. E diga uma coisa, por que na Unicamp? Você era da região de Campinas? Você nasceu aí, não? Sim, eu sou campineiro, Era um dos poucos campineiros assim na minha turma. Certo. Era muito comum. E quando você morava em Campinas, você torcia pro Guarani ou pra Ponte Preta? Não, na verdade eu torço pro Guarani. Sou bugrino, verde, Verde é verde. É Alviverde, eu torço pro Guarani. E aí, como é que foi? Bom, ok, você era bancário e no outro período você fazia sociologia, Sociologia é o termo, não é ciências sociais, é sociologia. Não, na Unicamp, na época que eu entrei, era ciências sociais, sociologia, antropologia e ciência política, Ok. Essas três áreas. E eu optei por geral, fazer disciplinas em todas as áreas, Então, mas eu poderia dizer que eu concentrei um pouquinho mais na ciência política na graduação e só no doutorado que eu acabei concentrando em sociologia. Mas eu quero saber, a gente vai chegar no doutorado já. Eu queria saber o ponto de virada, O Lira bancário e o Lira estudante. Em algum momento você falou, olha, não dá para continuar bancário, ou eu vou para academia. Em que momento foi isso? Foi depois que você se formou e você continuava sendo bancário e falou assim, agora vou tentar ir para essa área? Ou você continuou correndo em paralelo? Então, eu entrei na graduação em Ciências Sociais e eu trabalhava na compensação. Na época, existia uma coisa chamada compensação de cheques. O tio vai explicar o que é isso para o pessoal mais novo, que é cheque, primeiro, A gente emitia cheque em papel, e ele tinha que ser compensado entre os bancos, Sim. E eu trabalhava de madrugada, então dava para fazer o curso, que existiam disciplinas de manhã e à tarde, e eu saía da faculdade, já ia direto para o banco, e aí depois, fazia lá, era 6 horas, era suportável, assim, não era uma coisa também tão que exigia tanto, mas deu para conciliar. Algumas vezes eu acabava dormindo na primeira aula, assim, mas deu para conciliar.
Sim, mas eu digo assim, ok, você terminou sociologia, você ainda era bancário. Exato. Então, e aí Então, quando é que você saiu da vida de bancário para virar pesquisador, professor, sei lá? Você continuou, por exemplo, você entrou no mestrado e ainda era bancário? sim, eu continuei bancário durante o mestrado e durante o mestrado e o doutorado, no mestrado eu passei na Casper Libero e eu passei num concurso público para o TRT. Tá. Então eu tinha acabado meu doutorado, eu trabalhava 8 horas no TRT e dava aula à noite. Aquela coisa que a gente então fazia. você entrou para o mundo acadêmico dando aula na Casper Libero. Foi o teu primeiro emprego. Primeiro emprego, em Você, 93. lá se vão 31 anos, né? Que você tá, né? Aliás, você é um cara muito longevo, né? Assim, você está 31 anos na Casper e 27 na USCS, em concomitância, Exato. né? Ou seja, você é um cara que... Você é quase o Marcão do Palmeiras, né? Começou no time e vai até o fim, né? Eu acho que eu sou um dos mais antigos da Casper. Foi o meu primeiro emprego, né, como professor. E depois, logo depois, como você falou, eu entrei na USCS. Aí quando eu entrei na USCS, eu saí do TRT. Aí você falou assim, o meu destino é ser professor pesquisador, é isso? Eu queria realmente ser professor, né? Você curtia a sala de aula? Ou, assim, estava no seu radar quando você fazia sociologia? Eu acho que eu tenho jeito para professor, porque você, aparentemente, que a gente conhece, parece um cara ser meio tímido, assim, no low profile, você não é um cara expansivo e tal. Você se deu bem? Você liga uma persona na hora que você dá aula e transforma, assim, em outro Lira? É uma pergunta que costumam fazer, né? É. Que, como eu sou um pouco fechado assim, e o pessoal estranha, né? Fala, você é professor, mas como assim, né? Eu até falo meio baixo, e é que eu acho que, como você falou, eu acho que eu criei um pouco uma persona, assim, como professor, né? E isso ajudou a lidar, né, com esse lado. Eu costumo ser bastante didático também, eu acho que isso ajudou bastante, né? Mas realmente você tem razão. Eu criei um pouco, eu não sou exatamente aquela pessoa que está ali, né, na frente, dando aula. Não. Na verdade, as disciplinas que você dá, elas são mais teóricas, né? Não são fazer jornal, não, é outra pegada, é mais reflexivo, tal, né? Então, claro que combina com o teu perfil, né? Mas é que eu vejo assim hoje, né? Você já está há 31 anos aí de janela do mercado, os alunos mudaram muito. Né? A gente tinha aluno que lia, inclusive, né? Eu lembro que quando fazia a faculdade, cada um chegava com um jornal debaixo do braço, uma revista ou um livro, né? Então, assim, você tinha conteúdo, e hoje você vê uma geração muito imediatista, miojo, assim, né? Lê duas coisinhas, já acha que tá bem informado, né? E fica naquele achismo, né? Eu acho que... E você continuou sendo o mesmo. Não, você se adaptou também, né? Eu sei que você é um cara ligado à tecnologia, então você provavelmente... O Wikipedia, você pode até falar pra gente depois lá pra frente, só sua paixão pela Wikipedia aí, né? Você acabou incorporando talvez aplicativos e outras coisas para suprir seu lado, né, mais low profile, né? Você põe os alunos, você caminhou junto com os alunos nessa mudança. Eu não sei se foi para melhor ou pior, porque às vezes eu acho que o excesso de informação também desinforma, né? Mas como é que foi esse período todo? Olhando para trás, né? Você fala assim, eu era feliz e não sabia, ou olha o quanto a gente avançou? Bom, assim, eu acho que eu tive sorte de trabalhar com professores assim, que também me ensinaram bastante, né? Uhum. Eu acho que isso aí é um tipo de sorte, assim, que eu tive também, né? De poder compartilhar isso com colegas, assim, trocar informações sobre o que a gente está fazendo em sala. Mas a questão que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa mudança, assim, geracional, é nunca achar que os alunos chegam com às vezes achar que o que eles conhecem está errado, nós conhecemos o que é certo, né? Eu não tento partir muito desse ponto, eu acho que a educação é um encontro e não pressupõe só um lado. Uhum. E então eu entendo que o mundo que eles conhecem é um mundo sobre o qual é importante falar. Só que o problema é que a gente não conhece esse mundo, né? A gente acaba ficando distante dele, e conforme você vai envelhecendo, hoje a gente estava comentando aqui um termo que o Antônio Prata, acho que usou, envelhecência, né? Sim. Essa envelhecência, a gente descola. Eles descolam um pouco das referências nossas, a gente descola das referências deles, e aí não tem um ponto de conexão. E a educação é afeto, né? Então,
se o que você está falando não afeta, não conecta, não tem o processo, né? Durante um tempo eu acompanhei meu irmão mais novo, eu ficava acompanhando o que ele estava ouvindo, o que ele estava fazendo, e com o tempo foi ficando mais difícil, eu acabei acompanhando um pouco as redes sociais. As redes sociais, de alguma forma, né, elas são múltiplas, assim, tem muitas experiências ocorrendo ali, e aí eu fui tentando entender também, né, que tipo de linguagem que estava sendo usada, que temas estavam sendo tratados, né. Eu uso meme, eu sempre gostei de usar memes, né, remixagem, esse tipo de material, que não só porque eles usam, porque eu gosto também, eu acho interessante, não só para diversão, mas também fazer um meme ficar acadêmico também fica chato, também não é esse o propósito, né? Mas a ideia é isso, provocar um encontro. O Cortella fala que o professor ele carrega essa maldição, né, da idade, porque a gente sempre está dando aula para a faixa etária de 17 a 22, né? E a gente vai envelhecendo e o nosso público continua na mesma faixa etária. Então, você, né, começa. Eu me lembro quando eu dava aula de inglês, eu usava Beatles. Aí, no final, o pessoal nunca ouviu falar quem é Beatles, professor, né? Você sente realmente um dinossauro, né? Então, eu falo assim, ou eu tenho que achar algum elemento que conecte, né? E aí, sei lá, quando a minha filha era mais nova, a gente pegava elementos da filha, né? Só que a filha também já está fazendo quase 30, você também, eu sei que você tem 2 filhos também, né? Então, eles já não dá para referência. Talvez daqui a pouco buscar os netos. Não, aí já é a hora de parar também, né? Porque é muito complicado. Quando você pergunta para os alunos onde é que você estava quando o Ayrton Senna morreu, eles falam, não tinha nascido. Aí você fala, nossa, perdeu o time da história mesmo, né? Mas, enfim. Agora, Lira, você é um meio que... Eu acompanhei aqui o título, né, dos seus trabalhos, e graduação, para você lembrar, lá em 91, o tema era Contribuições Marxistas para o Conceito da Classe Média, que eu acho que devia estar ligado ao teu mundo ainda bancário, né, ou naquela fase. Aí, como mestrado, você manteve a palavra-chave classe média, né, colocou classe média, meritocracia e situação de trabalho. Ainda continuava dando link com o teu mundo laboral, né? E depois do doutorado, você já botou o pezinho na comunicação, né? Que você colocou a sociologia de Pierre Bourdieu e o campo da comunicação. Hoje, eu vejo pelas suas linhas, né, de pesquisa aí, se não mudou, uma seria a gestão da comunicação de interesse público, que seria no antigo formato do novo projeto de pós-graduação que você está, né, que mudou a nomenclatura. Para quem não sabia, era a comunicação de interesse público, e hoje, a gente apresentou aqui no começo, né, programa de pós-graduação em tecnologias da informação e comunicação da USP, ou seja, a tecnologia acabou entrando. E os teus projetos aqui que eu vejo, e você trabalha com jornalismo, imagem e entretenimento, essas eram suas 2 linhas de pesquisa. E pelo que eu vi lá, nas suas pesquisas atuais, se estão atualizadas do teu lado, né, porque o mundo anda rápido, tá lá, 1, cultura digital, plataformas e práticas comunicacionais. 2, programa de educação da Wikipedia com metodologia ativa de ensino e ferramenta de colaboração coletiva e saúde auditiva. 3, ambientes plataformizados, dispositivos inteligentes e a nova onda de domesticação das tecnologias de comunicação. Como é que foi essa mudança? Hoje a tua pegada é tecnologia, assim, é achar link de sociologia, comunicação e tecnologia, é isso? Então, no começo, eu estava muito ligado ao sindicalismo de classe média, relações de trabalho mesmo, como você observou, né? E é interessante quando você sai de uma linha no seu mestrado para começar um doutorado numa linha totalmente diferente, né? É quase como se todo investimento que você faz em termos de referências, né? A sua própria formação de leituras, eu tive que praticamente me reinventar, mas foi um pouco pela questão do trabalho. Só para fazer um trocadilho, eu comecei a dar aula na Casper Libre e aí me interessei pelo campo da comunicação, né? E aí acabei, vou mudar. Aí tive que começar. É uma conversão, assim, delicada, né? Porque você tem que se reinventar, mas era uma coisa que eu queria fazer, então deu super certo. E no começo, eu sempre tive uma conexão, assim, com plataformas. Então, acho que eu talvez tenha sido um dos primeiros a ter um blog para colocar o meu curso, os textos, eu sempre que possível disponibilizava, já acabava com o Xerox, né? Nossa.
tinha mais aquele esquema de xerox, sempre me interessei. E a partir daí, eu acho que com o decorrer dos encontros nos congressos, assim, que a gente vai... Eu sempre participei do GP Teorias da Comunicação, né? Uhum. E aí você acaba encontrando colegas que estão pesquisando essa parte, a parte social da tecnologia, né? A sociotécnica ou a tecnopolítica, aí alguns denominam de forma diferente, né? E era uma coisa que eu achei que era muito importante. Não dá para você pensar a sociedade ou pensar a cultura sem pensar os elementos materiais, assim, né, a cultura e a sociedade não é só o espírito, né? O espírito é uma materialidade, né? E a tecnologia é cultura também, é política, ela é social. Então, acabou que se integrou, né? Não, na verdade, não seria nem estranho pensar a tecnologia como um elemento social, né? Que a pessoa fica a tecnologia como ferramenta, né? E aí Exato. fica só no... É o que você falou, fiz um blog, tá? Mas o blog tem repercussão, tem conteúdo. Eu tenho que me preocupar mais com o conteúdo do que com a forma, às vezes, né? Embora ambas sejam importantes, né? E acho que é o que te traz um pouco de modernidade, né? Você é um tiozão na sala, mas que consegue trabalhar, né, com vários formatos, né? Eu lembro do seu blog, né? Você gostava, né, que dava até inveja. Então, eu imagino, agora que eu estou fazendo um link com o programa que foi ao ar hoje, nosso, que era o do Nicolas, foi orientando do Nonato, que ele falou justamente da questão do Google Education, né? Que aí, por ocasião da pandemia, que eu acho que foi um grande ponto de virada para o bem e para o mal, né? Mais para o mal, porque muita gente morreu aí, poderia ter morrido muito menos se tivessem feito lição de casa, mas assim, a gente foi obrigado, né, pelo menos alguns professores que estavam naquela zona da GLS, né? Giz, Lousa e Saliva, foram obrigados a migrar, né? Para isso aqui que a gente está conversando hoje, né? E claro, né? Alguns se perderam, né? Não conseguiram achar a tecla de Pinguauí até hoje, né? E outros descobriram, poxa, isso é legal, né? Se fazer esse ensino híbrido, né? Um pouco na sala de aula, um pouco o meu conteúdo tá lá no Google Classroom e tal, né? Então, para você, eu acho que quando chegou isso, já estava sossegado, né? Porque você já fazia algo que não era via Google Classroom, né? Você fazia já por blog e outras plataformas, você só adaptou, não foi isso? Nessa parte sim, né? Sair de uma plataforma para outra, sim, foi relativamente simples, né? Mas a questão é a mudança envolve um outro significado para a experiência, né? E eu acho que a gente pensou pouco nisso. Qual o significado dessa nova experiência, né? A gente achou que era uma questão de saber usar a plataforma, né? Por exemplo, você gravar 1 hora de aula, talvez não fizesse sentido você reproduzir uma aula presencial no ambiente online. Não faria muito sentido essa reprodução, porque não é a mesma coisa, né? Você tá online, não é... E a gente descobre que os alunos não abrem suas câmeras, a não ser que a gente obrigue, né? Sim. Aí você fala assim, pô, peraí, voltamos a criar um sistema todo, perdemos o controle, na verdade, né, de vigilância que a gente tinha na sala de aula. Tem um monte de fatores que aparecem assim, a gente pensou pouco nisso, né, nesse significado, né, do que é a experiência de aprendizagem, né, e por que a sala de aula trazia um ambiente específico e o sistema híbrido traz um outro. Híbrido não, foi remoto, né, uma maior parte do tempo. É como se você usasse, mas não refletisse muito sobre o significado da experiência, né? Eu acho que isso faltou, né? E interessante, porque quando a gente voltou achando que era não só como era antes, como a gente queria tirar o atraso do que tinha. Mas o atraso do quê? O que a gente perdeu? Assim, pode parecer óbvio, perdemos conteúdo. Não foi só isso, assim. A gente perdeu um monte de outras coisas que a escola significa e que ela não diz que ela é. Não é explícito isso, né? Então, respondendo a tua pergunta, no sentido de mudar, assim, de uma plataforma para outra, foi simples, né? Eu tenho uma certa facilidade, mas não tanto quanto os jovens, né? Que têm de desenvolver linguagens, assim, muito intuitivas, muito rápidas. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que eles não refletem muito sobre o significado dos espaços e dos recursos e das criações que eles fazem, né? Foi uma descoberta curiosa, porque a gente fala, eu tenho que me aproximar, né, do mundo
os jovens, né? Mas os jovens também têm pouca reflexão sobre, e tirando recursos muito específicos, eles também não dominam uma série de outros recursos tecnológicos. É interessante, é um domínio específico, né? Então foram essas descobertas aí. Acho que a questão geracional tem esse aspecto, né? Se você não nega a existência do outro, você é obrigado a conviver e pensar, né? E verificar no que você se aproxima, no que você se distancia, e visões um pouco tipificadas que a gente constrói, assim, do que é ser jovem. Ser jovem no mundo digital. E quando a gente fala assim, no meu tempo era melhor, primeiro já dá bandeira que você já não é mais jovem, né? E é melhor relacionado ao quê? Né? Assim, a gente tem públicos diferentes, né? É claro, eu não estou mais em sala de aula, por opção. Né? Porque eu tinha uma grande dificuldade. Quando a gente estudava, né, que você lia um ou vários livros, né, por semestre, e aí eu comecei dando aula, dando um livro por semestre, e aí os alunos depois acharam que um livro era muita coisa, a gente dividiu por capítulo, e depois eles acharam que um capítulo era muito, vamos dividir o capítulo por grupo, e aí depois eles queriam que transformasse isso num tweet, né, então assim, cadê o conteúdo, né, como é que a gente comunica? Porque às vezes tem um lance do ensino e tem um lance da aprendizagem, né? Então, assim, eu posso até adaptar o ensino, mas se não há aprendizagem, né? Aí fica complicado, entendeu? É mais uma forma, mas cadê o conteúdo, né? Mas, enfim, eu acho que esse tipo de reflexão é coisa de professor de sociologia. Eu vou ser o primeiro com quem eu falei que tem essa preocupação. O resto vamos cumprir lá o que está lá na ementa, e aí os alunos vão reclamar ou vão fazer, e assim a vida continua. E eu acho que a pandemia, né, nos fez mudar e voltar, o que você falou, né, e não refletimos sobre, né, continuamos fazendo. É que, às vezes, há uma sensação de que você se rendeu, sabe, se você não dá mais um livro, né, por semestre, no mínimo, né, ou um, ou dois, ou não sei quantos seriam necessários, né, a impressão que dá é que você se rendeu, né, e é uma sensação de fracasso, assim, perdemos, algo foi perdido, né, no processo, né. Eu acho que realmente é uma discussão que a gente tem que fazer, ela é séria, mas eu talvez não veja exatamente como uma perda, né, mas são percepções diferentes do que é a experiência humanística, né? A questão humanística, ela está sendo considerada irrelevante, sabe? E nesse aspecto, isso eu acho perigoso, entendeu? Porque o tecnicismo, e nada contra disciplinas que são específicas, que elas também são teóricas, não é essa crítica, mas a falta de conexão com a experiência social, como se a tecnologia ela não fosse um elemento integrado da experiência humana, né? É algo bastante grave que eu vejo, sabe, nesse momento, né? É que o discurso que a gente ouve, senso comum, é que a tecnologia não é boa nem ruim, mas o uso que se faz dela, né? Então parece que você está vindo com essa pegada, tá? A tecnologia existe, não podemos negar, ela está no nosso dia a dia agora da educação, não podemos negar, mas o que a gente está fazendo com ela? Dá para ser só boa? Ou a gente vai perder, né? Tudo é uma escolha, né? Se a gente vai por aqui, não vai por ali. E aí, né? Mas me parece que aí são as avaliações que a gente vê, aparentemente o QI, né? Tá em queda, né? Então, mas assim, eu não acho que a tecnologia é neutra, assim. O design da tecnologia, ele é marcado, sabe, politicamente, socialmente. Eu não acho, assim, que ela é neutra, né? Mas você pode fazer um design que tente diminuir algumas questões, assim, né? Por exemplo, a Wikipédia, ela se propõe como um espaço de colaborativo, aberto, mas ela tem um monte de problemas. O design do espaço, ele possibilita algumas experiências, é um desafio, mas ele também traz uma série de problemas de governança, de como determinar que critérios são relevantes ou não são para a construção. Isso é que é importante, porque retoma a ideia de que são decisões que são tomadas ali. E se algo é desenvolvido ou algo não é desenvolvido, não é porque há a tecnologia em si. Há um elemento
de design colocado, sim, né? Que está presente, mas são decisões que são tomadas, que são incorporadas, que são modificadas, né? Ô, Lira, 27 anos de USCs, na verdade você entrou quando era IMES, né, ainda? Isso. O que o IMES é na sua vida, além do local de trabalho? Eu acho assim, a minha relação aqui, eu estava no começo ainda, sabe? Então, tanto a Casper quanto o IMES, na época, foi um laboratório, assim, de aprendizagem e relações, assim, de afeto também, sabe? O carinho, às vezes, que você vê, você se espanta, sabe? Você fala, nossa, as pessoas lembram, assim, de você, sabe? Algumas vezes, sabe? E eu falo, nossa, lembram das coisas que você falou? Você até se julga importante, sabe? Assim, até fala, pô, será que eu realmente tenho alguma coisa a dizer, né? De relevante? No começo eu me espantava um pouco, sabe? E eu tinha um pouquinho de arrogância também. Eu acho que o que eu levaria desses primeiros anos, né? E o IMES, assim, também foi justamente o comecinho, né? Um pouquinho de arrogância, um pouquinho de uma visão um pouco equivocada, sabe, um pouco que foi mudando com o tempo, sabe? O problema da gente estar muito tempo num lugar é a quantidade de erros que você tem chance de cometer, né? Com certeza. Mas, assim, a USCS, eu acho, mas o que é interessante é o fato de ser numa região que eu não conhecia, assim. Então, a USCS, para mim, é diferente de São Paulo, né? É diferente, assim, eu sinto um ambiente diferente, a experiência das pessoas é diferente, dos alunos, assim, o universo. Eu senti um pouco isso, é como se eu me conectasse com um território, assim, sabe? Que era novo para mim. E olha, já há 27 anos eu ainda considero novo, porque eu me considero um pouco alguém que se desloca, né? Eu não moro na região, né? Eu me desloco constantemente, né? Então eu sou um visitante, né? Eu me sinto assim, o pessoal começa a falar coisas da região, eu fico surpreso, assim, falo, pô, é verdade, né? Tem represa aqui, eu não sabia, né? É verdade. Estrangeira, é engraçado isso, né? Então acho que essa relação é curiosa para mim. Eu me sinto um pouco estrangeiro, assim, então eu me surpreendo sempre, sabe? Pô, mas você tem sentimento de pertença, né, com a instituição, né? Tenho, com a instituição, exatamente. Cada instituição é um vínculo impressionante, assim, né? A minha vida, né? Estou aqui, minha vida. E um pouco do que curso um pouco do que eu ajudei a construir, né? Eu, ao menos, pode parecer pretensioso, mas eu acho que todos podem sentir isso, né? De alguma forma. Um pouco do que o curso é do que você ajudou a construir também, dentro dos limites, né? Que é possível. E tá no teu radar um dia parar, ô Lira? Ou é assim, algo, eu quero morrer dando aula? Cadê o Lira? Infartou na sala, morreu. Assim, ou assim, eu quero parar e quero voltar para Campinas para plantar mandioca, eu quero escrever um livro, eu quero ir para ouvir Raul Seixas. O que você quer fazer, assim? Você parou já? Você assim, o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Tipo, too young to die, too old to rock and roll, né? Não, eu acho que é inevitável, né? Vai ter, chegam novas professoras, novos professores também, com outras, e tem espaço, né? Uma busca por espaço, e acho que enquanto eu tiver algo a acrescentar, eu vou buscar, né? Eu sempre vou buscar, não penso em parar. Talvez eu pense em diminuir um pouquinho as coisas que eu faço, né? E porque a gente sempre foi assim, né? Eu acho que a sua história, a minha também, era sempre muita coisa, sempre correndo atrás de muito trabalho, né? E chega uma hora que você também quer aprender outras coisas fora do que você já faz também, né? Mas no momento que se eu puder contribuir, eu quero contribuir até onde der, entendeu? Mas também não quero ser um empecilho, assim, né? Me transformar numa barreira, assim, para que outras experiências venham, né? Então, E o que você quer fazer se você tivesse tempo? Sim, qual é o teu lado B? O que você curte? Gosto muito de música. Música? Acho que eu gostaria muito...
Eu toco um pouquinho de violão, mas eu acho que eu gostaria de aprender algum instrumento, outro instrumento, e eu gosto de cinema. Eu gosto de fotografar. E eu tenho o meu Instagram, né? É um Instagram que eu só tenho de fotografia do cotidiano. Isso eu gosto de fazer muito, né? Eu acho que isso era uma coisa que eu realmente me dedicaria a fotografar cotidiano, assim, que é um jeito que eu tenho de criar minhas histórias, assim, né? Acho que é a fotografia. E que a sua vida não seja um epitáfio, então, né? Devia ter amado mais, fotografado mais, tocado mais. Que você aproveite a viagem aí fazendo coisas que você gosta também, né? Além de dar aula, óbvio. Lira, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Acho que não, você estava falando dessa questão das gerações, né? Eu queria uma página, um perfil, né, que chama Tiozinho do Meme Sociológico, né? Se alguém quiser dar uma olhada, é uma forma que eu achei de experimentar a sociologia. Eu tento mostrar um pouco o que está nas coisas cotidianas, assim. Então, não existe um objeto sociológico. Isso é sociológico, isso aqui não é. Não existe isso aí. E aí, eu comento que eu coloquei tiozinho, que o pessoal dá risada, assim. Não é porque tá na cara que é tiozinho, né? Mas assim, mas o tiozinho é mais uma brincadeira, né? É conceitual, porque eu sei que eu olho os memes como diferente do que eles olham, né? Eles cresceram com essa linguagem integrada, é uma linguagem muito rápida, muda muito os recursos que você usa, né? Então eu quis brincar com isso. Por mais que eu queira me aproximar, eu tenho que ter noção do meu lugar, né? Então eu brinco com isso, né? Tiozinho, que é um jeito assim, pode ser carinhoso, mas um jeito meio, às vezes, depreciativo, às vezes, dependendo de como você usa, né? Aí eu quis fazer essa brincadeira geracional, sabe? Aí quando eu explico isso, todo mundo dá um joinha, assim, valeu. Tipo assim, tá bom, não precisava nem ter falado nada disso, né? O autodeboche é uma forma de fazer aí do marketing, né? Por que não? Aí a gente valoriza, às vezes, a explicar tanto as coisas, assim, a pessoa fala, não, tá tudo certo, não precisa... É igual piada, né? Se explicar, perde a graça. Deixa o cara descobrir por quê, afinal de contas. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.